Aleluias. Boa noite a todos. Graça e paz, amado. Amém. Graça e paz, Igreja de Jesus. Muito satisfeito, porque a bondade e a misericórdia do Senhor nos sustentou até aqui. A mim, a você, a sua família, estamos com vida e com saúde, porque Deus cuidou de tudo até aqui. Amém ou não amém? Glórias ao Senhor. Tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Diga amém. Meu irmão, Deus me deu uma mensagem que eu preciso falar ela num tempo mais curto hoje. Então eu preciso que você venha comigo na atenção, preste bastante atenção. Nós finalizamos, eu mais meus irmãos, de ler o livro de Números lá no monte. E quando nós chegamos no capítulo 16, aquilo impregnou no meu coração. E tem uns 30 dias que aquilo está falando, eu estou lendo direto. Eu já li mais de 10 vezes o capítulo 16 do livro de Números. Eu falei, deve ter uma mensagem para a igreja nesse capítulo. E chegou o dia de nós ministrar essa palavra. Meus irmãos, eu já peço desculpa e perdão aos irmãos, porque eu não sou um bom pregador e tenho algumas dificuldades. Estava conversando com um amigo meu, que é pastor essa semana, e até brinquei com ele, falei, olha, tem duas pessoas que é ruim demais de pregar lá na igreja. Um sou eu e o outro é você. Não vou falar o nome dele não, que eu sei, ele não está aqui, mas ele está assistindo. Mas ele tem um chamado muito lindo. Deus tem um chamado muito lindo, outro ministério na vida dele. Falei para ele também. Mas meu irmão, o título da mensagem nessa noite é: o salário do pecado é a morte. E como eu não sou um bom pregador, eu tenho uma história para te contar nessa noite. E eu preciso que você entenda essa história. Livro de Números, capítulo 16. O verso, vou pegar aqui para nós lermos. Livro de Números, capítulo 16. Eu vou ler com você até o verso 4. Pode ficar sentado. Só abre sua Bíblia aí, seu smartphone. Vem comigo, acompanha a leitura aqui, já está projetado aqui. Tá? Nós vamos numa leitura da NVI, tá bom? Diz assim: Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Corá, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão. Ion, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se insurgiram contra Moisés. Eles se insurgiram contra quem, irmãos? Contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade, e que haviam sido nomeados membros do concílio. Verso 3. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão. Se ajuntaram contra quem? Moisés e o sacerdote Arão. E lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa. Cada um deles é santo. E o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Verso 4. Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Amém. O salário do pecado é a morte. Essa é a mensagem de hoje. Meus irmãos, uma história triste. Uma história
eu diria triste mesmo, sabe? Mas com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. E nos ungidos deles, naqueles o qual Deus chamou e separou, não se toca. E você vai saber por que nessa noite, porque eu vou contar essa história para você. Corá, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão e On, esses da tribo de Rubens, para insurgir contra Moisés e contra Arão. Eles se rebelaram contra esses dois homens que foram chamados por Deus, Moisés para pastorear, para conduzir, para arrancar da escravidão do Egito todo o povo hebreu, sabe, conduzidos até a terra a qual Deus prometeu. Arão participava como sacerdote ali no meio daquela comunidade israelita, sabe? Mas esses três moços, Corá, levita da casa de Deus, servia a Deus na organização do culto, na organização das coisas lá que acontecia no tabernáculo, na tenda do encontro, sabe? Um chamado lindo, sabe? Mas o diabo colocou na mente, no coração dele que todos eram igual a Moisés e a Arão, sabe? E se rebelaram e influenciaram mais pessoas, sabe? E conduziu uma rebelião contra o homem de Deus chamado Moisés e contra um sacerdote chamado Arão. Questionaram o chamado, a santidade desses dois grandes homens de Deus. Aleluia. No verso 4, o qual nós lemos agora, nós temos a primeira reação de Moisés, sabe? Que foi prostrar-se com o rosto em terra, em humilhação ao Senhor, porque ele sabia que o tratado e o juízo de Deus seria evidente, seria muito certo, só por causa, sabe, do pecado desses homens. E é incrível como que Moisés age dessa forma, sabe? Em momento nenhum de início ele não repele eles, não aconselha, mas a primeira coisa, conhecendo o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, como Moisés conhecia, o primeiro ato dele e de Arão foi se humilhar diante de Deus rapidamente, prostrar-se com seus rostos em terra, para que de repente o juízo de Deus, se porventura viesse sobre a comunidade de Israel, fosse mais brando, mas ele tinha certeza que viria um castigo e um juízo. Aleluia. Quem está entendendo até aqui? Amém ou não amém? Vem comigo, se liga na história. Sabe? Então, Moisés disse, sabe, a Corá, então, amanhã, então nós vamos resolver isso. Sabe por quê? Só os sacerdotes e a linhagem dos sacerdotes, dos sacerdotes podiam queimar incenso, né? Incenso na casa de Deus. Isso aí era um ofício que Deus estabeleceu para os sacerdotes e os da sua linhagem. E eles, como levitas, eles queriam fazer isso também. Sabe? O incenso era queimado todos os dias lá na tenda. E a Bíblia vai dizer que Deus cheirava aquele perfume, sabe? Porque se acendia um fogo no incensário e exalava um perfume. E Deus cheirava aquilo como um cheiro gostoso e suave. Mas era somente os sacerdotes, os da sua linhagem, que era autorizado a fazer isso. Mas estes se acharam, sabe, no nível de chamado de santidade, a ponto de fazer aquilo que não era lhes cabível, porque Deus não autorizou. Então vem na história comigo. Então Moisés propõe para ele: nós vamos resolver isso amanhã. E ele disse assim, ó, Moisés disse a Corá: amanhã você e seus seguidores vão se apresentar ao Senhor aqui na porta da tenda do encontro, lá no tabernáculo, aquela tenda que era montada lá no deserto para o povo adorar a Deus, sabe? E eles montavam as tendas deles lá por volta, a uma distância do tabernáculo, as tribos separadas. Era muita gente, era mais de 2 milhões de pessoas. Era muita gente, sabe?
nós estava lendo lá e eu percebi que no último recenseamento, eles contaram os homens de 20 anos para cima que era apto a guerrear, e esses deram mais de 600 mil, só homens acima de 20 anos, aptos para a guerra. Você imagina se cada homem desse tivesse 4 na sua família, você faz uma conta rapidinho, dá 2.400.000 pessoas, assim. Então era muita gente. Sabe, Moisés liderando aquele povo, sabe, numa fidelidade tremenda com Deus. O povo pecava e ele rapidamente se humilhava diante de Deus, pedia perdão pelo pecado do povo. Sabe, de repente alguém se acha que esse cara não era um cara diferenciado no meio daquele povo. Esse Corá, que influenciou Datã e que influenciou Abirão, e mais 250 líderes. Nós estamos falando de pessoas que já eram líderes lá no meio da comunidade, sabe? E mais o restante da sua tribo, dos seus descendentes. Vem comigo na história aqui para você não se perder, sabe? Então, ficou-se de resolver isso, sabe? No dia seguinte, aí Moisés manda chamar Datã e Abirão lá na tenda também, que eles não estavam ali na beirada do tabernáculo, eles estavam lá nas suas tendas, e quando Moisés manda chamar eles se recusam a vir ouvir Moisés, eles se recusam a vir a conversar com Moisés, tentar resolver aquela situação, e eles ainda falam esse cara nos tirou de uma terra que dá leite e mel. Eles estavam falando do Egito, lá no Egito eles eram escravizados, e comiam aquilo que o faraó dava. E de repente esses caras estão no deserto, Deus cuidando, dando água, dando comida, dando roupa, dando calçados. E de repente ele fala assim, agora ele nos tirou de uma terra que tinha leite e mel, nos traz para o deserto para morrer aqui, e nem nos leva para a terra que Deus prometeu, que emana leite e mel, sabe? E Moisés se entristeceu com isso, porque aqueles moços não estavam num grau de desobediência muito grande, não ouviram a voz desse grande pastor, desse grande líder. Mas a proposta foi colocada. E Moisés disse para eles, amanhã então a gente resolve isso. Sabe, e eu vou ler com você aqui no capítulo 19. Sabe, fica na sua 19, 20, 21. Sabe, quando as coisas começam a se resolver. E as coisas não se resolvem de um jeito muito dócil e legal. Não por causa de Moisés, mas por causa do coração daquelas pessoas que foram influenciados pelo mal. Olha o verso 19 que está escrito aí na sua Bíblia. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão. Veja o que aconteceu. A glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. Aí Deus começa a entrar em ação para resolver aquele probleminha. E sabe, a glória de Deus provavelmente ela se manifestou por cima da tenda lá, daquela tenda de lona, de couro, sabe? De repente em forma de uma nuvem, ou no meio de um fogo mesmo, sabe? Porque se Deus se aparecesse ali, pessoalmente, a pessoa de Deus, eles todos seriam fulminados pela glória dele. Nenhum homem é capaz de presenciar a glória do Eterno num corpo carnal desse. Sabe, mas Deus se manifesta, de repente até meio escondido, para começar a resolver o problema. Sabe, o verso 20 vai dizer assim, e o Senhor disse a Moisés e a Arão, preste atenção aqui, o Senhor, lá do meio daquele movimento lá, se era nuvem, se era fogo, mas meio escondido, para não matar aquela raça de gente ruim, de crente ruim, sabe, que tinha muito lá. Sabe, Deus fala assim, olha aqui. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, afaste-se, verso 21, afaste-se desta comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Irmãos, é de ficar calado observando mesmo, que é muito forte isso, sabe? Deus, sabe,
Ele se ira contra aquele povo, sabe? Por causa só daquele cara, daquele pequeno grupo que começa a se rebelar contra Moisés. E Deus fala para eles assim: se afasta um pouco para que você e Arão não morram. E eu vou fulminar essa galera diante de você. Meu irmão, que Deus é esse, cara? Se você está servindo a Deus de brincadeira, tome muito cuidado. Você que ouve essa mensagem via Facebook, vai assistir depois. Se vocês têm brincado com Deus, tome muito cuidado. Que Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, não é Deus de brincadeira. Ei! Deus estava decidido a eliminar todo Israel naquele momento. Seriam todos fulminados pela glória do Eterno, se não fosse a ação e a reação rápida de Moisés e Arão, se humilhando com o rosto em terra diante do Senhor. Porque quando Deus fala isso para ele: se afaste porque eu vou resolver esse problema, na mesma hora, de novo, nós encontramos o servo de Deus, Moisés e Arão, se humilhando com o rosto em terra de novo, para que Deus poupe aquela nação de novo, de serem todos mortos e consumidos naquele mesmo instante. O que é um líder que ama? Sabe? O que é um líder que é pastor? O que é um líder que, sabe? Parecia que ele estava até confrontando a vontade de Deus, porque a Bíblia deixa claro, está na sua Bíblia aí, todas as versões que você vai ler, você vai achar Deus querendo eliminar aquele povo naquele instante. E não era pouca gente não, sabe, meu irmão? E o bom de tudo, eu não sei dizer a palavra, sabe, mas assim, da postura daquele servo de Deus chamado Moisés, daquele líder, daquele pastor, daquele homem de Deus, sabe? De repente, se fosse eu que estivesse lá, quando Deus falasse lá: afaste-se para que eu resolva esse probleminha. De repente, se fosse eu, só ia dar meus passos para trás e falar: então resolva, Senhor, do teu jeito, da tua vontade. Sabe, mas ele se humilha diante de Deus rapidamente. Sabe, e a resposta de Deus é ainda naquele instante, porque está no verso 23. Sabe, porque no verso 22, eles orando ali a Deus, eles perguntam para Deus: mas Senhor, o Senhor vai eliminar, o Senhor vai castigar, o Senhor vai punir toda uma comunidade por causa de um só, por causa de poucos? Sabe, ele questiona isso para Deus, mas Arão, e rapidamente Deus tem uma resposta para ele, que está no verso 23. Então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, de Datã e Abirão. Aí agora Deus já, sabe, Deus ouve a oração, Deus ouve o clamor deles, respeita eles como servo. O que é isso, irmão? Que Deus é esse? Um Deus que é detentor de todo poder nos céus e na terra. A Bíblia vai dizer que Deus tem a terra como os cabelos dos seus pés. A terra é o lugar que Deus descansa os seus pés. De tão grandão que é esse Deus, de tão poderoso que Ele é. E Ele ouve mais uma vez seu servo, Moisés. Sabe, e Ele fala assim: então faz o seguinte, peça a toda a comunidade de Israel, então, que se afaste da tenda de Corá, de Datão e de Abirão. Sabe, irmãos, Moisés se levantou e seguiu para as tendas de Datã, de Corá e de Abirão. E a história vai dizer que as autoridades de Israel, o povo foi acompanhando eles, né, seguindo para as tendas, sabe, que eles moravam em tendas até então, sabe? E
Moisés advertiu eles, sabe? Moisés falou para eles assim, aqueles que estavam indo acompanhando ele: fique longe deles, sabe? Fique longe deles. Não toquem nada deles. Senão vocês serão eliminados junto com eles. Agora, observe que Moisés já tinha certeza a partir de então que Deus ia tratar severamente com aqueles líderes, sabe? E Moisés aconselha então: fique longe, não se misture, sabe? Dê espaço, porque Deus vai agir. Aleluia. A história vai dizer que os israelitas se afastaram das tendas de Corá, de Datã e Abirão. E preste atenção que a Bíblia diz que eles estavam em pé à porta da tenda com suas famílias, seus filhos, suas crianças de colo, seus velhos, os idosos, os adolescentes, suas mulheres, lá na porta da tenda. Talvez você vai achar estranho, mas em todo o tempo que eu leio a palavra de Deus, todo tempo, e todas as vezes que eu vi Deus tratar com a raça humana, morre justos e injustos, sofre justo e injusto. Foi assim desde o início, tá, meu irmão? Talvez você veja aí crentes morrendo nessa pandemia, homens de Deus, mulheres de Deus. Quantos já foram chamados? Sabe? Mais de 2,5 milhões de pessoas já morreram nessa pandemia em todo o mundo. Você acha que só morreu o ímpio, meu irmão? Não. Quando Deus trata, é do jeito dele, tá? Quando Deus trata, é do jeito dele. E agora eu encontro Moisés dizendo assim: hoje, aí Moisés vira para toda aquela comunidade, sabe? Depois que eles apartaram, deixou os rebeldes lá, os rebelados separados com suas famílias, seus filhos, todo mundo, suas ovelhas, seus cachorros, tudo que pertencia a eles, seus gatos, todos seus animais, tudo que pertencia a eles. Aí Moisés fala assim: hoje vocês saberão se foi Deus que me chamou ou não, se foi Deus que me separou para esse ministério ou não, se eu sou chamado de Deus para esse ofício ou não. E aí as coisas começam a ficar, quando diz o ditado, o caldo começa a engrossar a partir daqui, sabe? Porque eu acredito que Corá e esses outros seguidores dele não imaginavam que Moisés chegaria a esse ponto, sabe? Ele fala assim: hoje vocês saberão que foi Deus que me chamou. E ele faz um desafio: se estes homens aí, ó, que vocês todos estão vendo, que se rebelaram contra mim, morrerem de causa natural, se eles morrerem de velhice, se eles morrerem de diabetes, de infarto, de AVC, se eles morrerem de morte natural, de coisas naturais, de causas naturais, Deus não é Deus na minha vida, nem foi Deus que me chamou. Olha o que Moisés fala. E a história continua. Mas ele continua assim: mas se o Senhor, e ele fala assim, mas se o Senhor fizer acontecer algo novo e diferente com eles,
E a terra que está por debaixo dos pés deles abria a sua boca e os consumir e os sepultar vivos. Ficará certo que este povo pecou contra o Deus de Israel. Meu Deus, irmãos. Se essa turma morrer de morte natural, não foi Deus que me chamou. Mas se o chão abrir, e a terra abrir a sua boca, e eles descerem a sepultura vivos, ficará provado que pecaram contra o Deus Todo-Poderoso. Ô meu irmão, Moisés. Aí você fala assim, aí você pergunta para mim, nossa, mas que falta de amor, que falta de paciência. Ei, meu irmão, Moisés tinha 1 milhão de vezes a mais do que a minha paciência. Porque se ele não tivesse, se ele não amasse todo aquele povo, lá atrás, quando ele estava no monte, que ficou por 40 dias, quando Deus escreveu nas tábuas, naquelas pedras, sabe, quando ele desce, quando ele encontra eles adorando um bezerro de ouro, que o seu coração se entristece, sabe, que Deus decide acabar com o povo naquela época. Ele fala algo para Deus que eu jamais teria coragem de fazer e falar. Que ele chega a falar para Deus, se o Senhor não perdoar o pecado desse povo, o Senhor pode riscar o meu nome do teu livro. Você seria capaz de dizer isso para Deus? Você seria capaz? Ei! Eu sei que a sua resposta é não, porque nem eu. Mas aqui chegou nesse ponto, nesse nível. Aleluia. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E a Bíblia vai dizer no verso 31, 32 e 33. Já está encerrando já, estou caminhando para encerrar. Preste atenção sim. Quando Moisés termina de falar isso, sabe o que acontece? Vamos ler na Bíblia. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão de debaixo deles fendeu-se. A terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia ou do meio do povo. A terra abriu a boca. Pastor Guinaldo, a terra não tem boca. Aquele dia teve boca, meu irmão. Aquele dia a terra teve boca. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela é verdadeira. Imagina o chão, a terra se abrindo. E não foi de uma vez aquelas pessoas, todo mundo começou a descer, sabe, a terra engolindo aquelas pessoas vivas, gritando, clamando. Mas era um juízo de Deus, era um tratado de Deus. Porque desobedeceram, porque desonraram, porque se rebelaram contra um homem chamado de Deus, que era santo de verdade. Desceram crianças, bebês de colos, idosos, jovens, adolescentes. É de ficar de boca aberta mesmo, meu irmão. É de ficar pensando mesmo. A história paralela vai dizer que naquele dia a terra engoliu mais de 14 mil pessoas. Mais de 14
14.000 pessoas morreram. Naquele dia, naquela hora assim, ó. Deus honrando o seu servo. Deus honrou Moisés. Porque ele falou, Deus não mandou ele falar, mas ele falou que a terra ia abrir. Sabe? E depois que a terra consumiu aqueles povos ali, sabe? Os 250 pessoas lá que estavam com seus incensários acesos lá na porta da tenda, sabe? Fazendo o ofício que só os sacerdotes faziam, que era queimar incenso, né, para Deus no altar do Senhor. A Bíblia vai dizer que desceu fogo do céu, meu irmão, e fulminou aqueles 250 homens. Só sobrou as cinzas e as vasilhas que eram feitas de bronze. Todos morreram, fulminados pela glória do Eterno. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas aí mas nós vamos ler, vamos passar pelas escrituras e nós vamos encontrar, porque Deus é amor, porque Deus é amor, Deus é amor, Deus é muito amor, Ele é a própria personificação do amor. Mas vem comigo assim, e Ele já provou isso. Isso está escrito lá no Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 3 e no verso 16. Você já sabe, esse aí é o mais conhecido da face da terra. Quando Ele decide desenfeitar o céu, a glória dEle, mandar o Filho dEle, Jesus Cristo, morrer numa morte de cruz, para salvar você e a mim, para remir os nossos pecados. Quer uma prova maior de amor do que essa? Existe um amor maior que esse? Me responda. Mas se você ler também, lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, no verso 29, a mesma Bíblia vai dizer que este Deus é fogo consumidor. Então, meu irmão, Ele é amor, mas também Ele é fogo consumidor. Com Deus não se brinca. E eu tenho um recado para quem está brincando com Deus. Para quem está se fingindo de crente. Para quem acha que só vir à igreja já está salvo. Para quem continua com o nome na igreja, mas continua praticando atos ilícitos, sabe, nas escondidas. Meu irmão, o juízo de Deus virá sobre a terra. A Bíblia que garante isso, que o juízo de Deus virá sobre a terra. Meu irmão, se santifique, meu irmão. Se santifique. Se separe do pecado. Se separe, se afaste. Se aproxime de Deus, de Cristo. Leve a sério. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia das nações da terra. Que Deus tenha misericórdia de Barra de São Francisco. Que Deus tenha misericórdia do estado do Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia da nação brasileira. Mas o juízo de Deus virá. Apocalipse no capítulo 20 e no verso 15, está escrito lá, que todos aqueles,
o qual o nome não foram encontrados no livro da vida, foram lançados num lago de fogo. Isso é verdade. Isso vai acontecer. Ei, você fala assim, mas não é possível que Deus criou a sua imagem e a sua semelhança, o homem e a mulher, para lançar no inferno. Eu sei que Deus não fez isso. Deus criou o homem para ele, mas é o próprio homem e a própria mulher que caminham para o inferno com as suas próprias pernas, desobedecendo o Altíssimo. A Bíblia vai dizer, no capítulo 22 e no verso 15 de Apocalipse, que vai ficar de fora. Ficará de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Se você não acredita, vai lá ler na sua Bíblia. Você que assiste, Apocalipse capítulo 22, verso 15. O juízo de Deus virá. Pode ter certeza disso, meu irmão. Eu concordo que você tem que ficar prestando muita atenção mesmo. Que você tem que analisar a sua vida. Que nós, todos nós, eu e você, temos que fazer o que Paulo ensinou. Portanto, examine-se um homem a si mesmo. Sabe, Malaquias no capítulo 4, e no verso 1 está dizendo que aquele dia do Senhor virá ardendo como fogo. Malaquias diz no capítulo 4, no verso 1 ainda, que todos aqueles que pecam, que cometem impiedades, pecados, sabe, que não obedecem ao Senhor, serão como palha. Lá está dizendo que não vai sobrar nessa terra nem galhos, nem raízes, porque o juízo virá. Ô meu irmão, estou encerrando. Fique sobre seus pés, por favor. Todos, por favor. Ei, essa palavra de Deus é para você pensar, meu irmão. Pense essa palavra, vai, mastigue ela na sua casa durante a semana. A igreja de Cristo está sendo confrontada nesses tempos, para que nos arrependemos dos nossos maus caminhos, para nós escaparmos da ira de Deus. E eu encerro, é tempo de humilhação para todas as nações da terra. Deus traz um tempo, é um tempo de confronto, é um tempo de arrependimento, é um tempo de humilhação para todas as nações da terra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Glória a Deus. Você não precisa vir aqui à frente. Até porque quem está em casa terá que ser dessa forma. Aí onde você está, se arrepende aí. Se você não tem Jesus, recebe Ele aí agora. Diga, eu aceito o Senhor na minha vida. Eu aceito o teu sacrifício, Senhor, porque eu não quero ser condenado ao inferno. Eu não quero fazer parte dessas pessoas, ou com as pessoas que estão cometendo pecado e impiedade. Eu sei que tem alguns que insistem em dizer que o que está acontecendo, que a pandemia não é cobrança, não é juízo. Mas olha, tem muito pouco tempo que em nossas festas ditas culturais, carnaval, encenaram o diabo e Jesus Cristo, e o diabo prevalecendo sobre Jesus Cristo. Pecaram demais.
A nação pecou muito, muitos pecados. Mas olha só, se arrepende aí. Eu vou fazer uma oração. E você que vai dizer, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, porque eu não quero ir para o inferno. A terra abriu a boca para engolir Datã, Abirão e todos que o seguiram. Agora não é a terra que vai se abrir. Vem aí muito fogo. E a Bíblia diz que não vai ficar nem raiz e nem ramo. Se arrepende aí onde você estiver, em casa, e os que estão aqui dentro do templo. Você tem uma oportunidade de se arrepender essa noite. Agora, à tardezinha, antes de vir para cá, minha esposa falou assim, tem um fulano de tal, lá de perto do mercadinho, morreu hoje pela manhã. Eu falei, quê? Sim, morreu. Eu falei, meu pai do céu. É assim, você está vivo aqui agora, mas daqui a 30 segundos, quem sabe? Arrepende aí, Senhor Deus, em nome de Jesus. Oro por aqueles que estão arrependidos agora. Oro por aqueles que estão dizendo, me perdoa. Oro por aqueles que se arrependem e dizem, eu dependo da tua misericórdia. Perdoa, Senhor. E aqueles que estão te recebendo como Salvador e Senhor, escreve o nome no livro da vida, meu Deus, para que possam escapar do inferno. Senhor Deus, oramos para que o Senhor perdoe-nos, porque nos arrependemos diante de Ti. Oramos com graça, Te agradecemos pelo culto dessa noite, Te louvo pela vida de cada visitante, Te louvo também por aqueles que estão em casa e assistem em casa, Senhor. Estão lá pessoas que não são da nossa igreja, irmã Rosilene, irmã Lu, ó Deus, irmã Ociene e outras pessoas que estão em suas casas. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Mãozinha para cima, que o Deus de Abraão, Isaac e Israel derrame sobre todos nós toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, e toda a igreja diga amém. Vão em paz, Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa semana na presença de Deus. Quinta-feira estaremos de volta aqui